os boletos não são pagos com cultura e com valores. Faz parte do processo e é extremamente fundamental, mas no fim das contas, se a meta não for batida, a engrenagem não funciona, né? Fala galera, sejam mega bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod. Antes, deixa eu dar um recadinho super importante. Antes de falar do nosso convidado, que eu tenho certeza que já é um rosto, pelo menos dentro do Partner, já é um rosto mega conhecido, né? Mas ó, você que tá chegando aqui pela primeira vez, não faz ideia do Pod, ou por algum momento esse episódio ou esse podcast passou pela tua frente, primeira coisa, já dá um like. Fiquei sabendo que dá um azar danado se você não dá um like. Então, se o seu negócio não tá indo bem, pode ser que por causa disso esse seja o principal fator, você não segue a gente. Segunda coisa que é super importante, segue o Partners. partnersadventures.com, os nossos perfis também, Partners Adventures no Insta, enfim, todas as redes sociais você vai achar a gente. Por que isso? Porque a gente tem um ecossistema muito forte que pode acelerar o seu negócio. Então, se você tem dor no teu negócio, provavelmente a gente tem algo que possa te ajudar na sua caminhada, beleza? Feito o nosso merchan, o nosso jabá, bora falar com o convidado, Gui? Vamos nessa. Pessoal, eu vou deixar que ele se apresente. Com vocês, Júnior. Fala galera, Júnior Mendes aqui, é um prazer aí poder fazer parte de mais um episódio do Pod. Já participei aí ano passado remotamente, né? Eu acho que não. Ah não, teve a Carol, né? Porque ela veio aqui também antes. Você passou, já é o terceiro, que você também fez com os embaixadores, né? Ah, é verdade, cara, é o já terceiro. Tá figurinha carimbada, já era. No geral, é verdade. Foi um sozinho ano passado também, remotamente, um presencial final do ano no evento que a gente teve dos Partners, que a gente pegou os embaixadores e agora tô aqui de novo no One on One, né? Obrigado pela confiança, por estar aqui, querendo ou não, é uma certa responsa, né? Pra sim, gente poder sair, mas é um prazerzão aí, cara. Eu acho que além de responsa é o que você hoje agrega pra gente dentro do ecossistema, né? Então acho que isso já começa já de cara com esse ponto. E se você tá aqui direto, Júnior, eu acho que é tem outros partners que eu sei que trabalham, que querem vir aqui no Pod. De verdade, cara, isso eu acho que é algo que a gente construiu muito bacana. E o fato de você estar aqui constante, de uma maneira presente, cara, que você tem valor. O que você traz de mensagem, ela realmente agrega. Eu acho que isso é um ponto importante pra gente trazer aqui. E a tua função como hoje embaixador do programa, que é algo que é um título que não é um título pago, né? É um título conquistado. E por que a gente coloca como embaixador? E eu já vou trazer um pouquinho dos pontos, até por onde eu quero navegar nesse episódio, né? Cara, é porque eu entendo que isso daqui é o modelo, é o mais próximo, que a gente entende, os embaixadores são mais próximos do que, primeiro, do que é um cliente ideal. E segundo, cara, é o que está mais próximo do negócio prosperar. Que está com a mentalidade certa, que está com a ação certa, que está pelo caminho. Aí a questão só de um tempinho mínimo para que aquilo clique, ou se já não clicou e já não está na jornada. Né? Eu vejo outras pessoas que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade no sentido de começar a baixar a guarda e se permitir dentro desse processo. E aí, cara, eu já queria largar desse ponto. O que tu acha que você teve de benefícios, não de partners, cara, acho que para tudo, quando você realmente desacelerou algumas coisas que já eram feitas, já estavam num ritmo de hábito, vamos dizer assim, do júnior empreendedor, e depois disso, quando você começou a se permitir a outras frentes, e o que isso mudou para você e pro teu negócio? Direto. Boa. Cara, pergunta difícil. Vou pensar aqui um pouquinho. Como é que pode repetir ela rapidinho? Então, cara, basicamente assim, se a gente levar em consideração que normalmente, antes de você... Eu vou até dar uma volta maior, que eu acho que vai ajudar bastante no ponto que eu quero chegar. Se você pegar um empreendedor normal, se a gente olhar para cá e ter 10, 15 empreendedores, ontem no evento, beleza, nós tínhamos uma pancada de empreendedores. Se eu falasse para eles que cada um, e eu falei, efetivamente cada um deles deveria olhar com mais carinho para a questão gestão financeira do negócio. Hoje, quantos a gente acredita hoje que de verdade daqueles 200, 300 pessoas que estavam ali dentro, sentaram e falaram, não, cara, deixa eu olhar com carinho pro meu financeiro. Ou quantos dessas você acha que de verdade não fizeram absolutamente nada e foram direto para fazer aquilo que sempre fizeram? Essa virada de chave, e a gente começou a falar até um pouquinho disso antes de a gente gravar, cara, o que essa virada de chave te fez e mudar? Não que você fosse efetivamente uma pessoa que não quisesse ouvir, mas efetivamente aquele romper os hábitos
antigos que não estavam mais elevando o nível do teu negócio? Boa. Cara, eu vou te falar uma verdade. Eu acho que desde 2016, quando eu comecei a tentar esse negócio de empreender, eu comecei a me descobrir, eu comecei a entender, e acho que começou a acender a chaminha aqui de querer mais, né? E talvez, isso é uma hipótese minha, talvez uma das coisas que me coloca sempre, isso não é dentro do Porns, isso não é, mas me coloca sempre numa posição de humildade, uma coisa que lá atrás me incomodava muito e que hoje eu respeito essa minha posição, é a minha idade, cara. Eu sempre pensei, cara, eu sou muito novo. Por mais que às vezes as pessoas falam, cara, o Júnior e tal, a galera do Porns, né, vê ali. Eu sempre me coloquei, não, cara, eu sei muito menos do que muita gente. Então acho que essa posição de humildade, ela faz com que a gente primeiro consiga ouvir, porque é uma das coisas mais chatas que tem, e eu vejo isso até, já vi isso em algumas situações, de mentoria, de consultoria. Bom, deve acontecer isso com o programa Porns. Chega lá um PXS falando com uma agência, não, cara, é assim, assado. E o dono da agência, não, isso eu já sei, cara, isso aqui a gente já faz. E tudo o cara já sabe, tudo o cara já faz. Acho que quando você tira o salto, quando você sai do salto, você se coloca numa posição onde você está disposto a ouvir, você está disposto a realmente, cara, não faz sentido, você está certo e eu estou errado e é assim que eu vou fazer. Por mais que às vezes aquilo é uma informação que você já sabe, né, mas acho que se você se colocar numa posição de humildade, você consegue assimilar um pouco melhor e colocar isso adiante, né? Agora, se tratando de empresa, de negócio, de agência, uma das coisas que para mim me ajudou demais até nesse processo de construção aqui, talvez até para assim, conseguir a criar um certo posicionamento dentro do programa, foi eu conseguir, obviamente a agência ela cresceu dentro desse período, né? E isso é um fato, e vocês passam a olhar também quem tem um certo crescimento acelerado, mas isso é fruto total de eu ter conseguido ter mais tempo para o meu negócio. Isso foi uma virada de chave absurda, cara, quando eu entrei no programa, até porque a gente como agência de marketing, acho que eu até falei isso num depoimento que eu dei aí, a gente como agência de marketing, a gente está totalmente treinado para olhar para o negócio do nosso cliente. E a gente dificilmente consegue parar e olhar para o nosso. Até aquela estratégia de marketing que a gente monta para um monte de cliente que entra na casa, a nossa agência não tem. E quando, digo, né, agora a Henk tem, né? Mas justamente porque eu consegui tirar esse tempo para olhar para o meu negócio como negócio. Entende? E, cara, isso a gente traz no âmbito mais qualitativo, que a gente não toca. E eu sei, cara, de verdade, o quanto que eu sangrei para que você chegasse nesse momento. Então, assim, eu fiquei muito feliz ontem, por exemplo, de novo, de saber, cara, cadê o Júnior? Não, o Júnior tá numa reunião. Porra, que bom. Por quê? Vocês não fazem ideia, a gente fez um evento ontem para mais ou menos umas 200 e poucas pessoas. E a Henk, ela fez toda uma cobertura do evento. Ela faz esse tipo de trabalho, né? E de uma maneira, de novo, gigante, né? O trabalho que vocês fazem é lindo, de verdade. Boa. E eu sei que a Henk não é só isso, mas isso e outras coisas, a gente vai falar mais, vocês fazem um grande trabalho. Só que normalmente o Júnior estava onde sempre com a equipe, quase que com a câmera na mão. E o ato de ontem você ter já deixado o teu time mais livre, hoje aqui o teu time está navegando, por mais que você tenha aquela distância, olhar se está realmente funcionando ou não, mas cara, eu já te vejo numa postura, e aí um feedback meu, numa postura de empreendedor de verdade. Não que você não tinha antes. Você realmente é um cara jovem que conseguiu muita coisa por mérito, mas ainda faltava esse quê de visão de empreendedor. E eu acho que daqui pra frente, e já fica gravado, se quiser pega isso daqui, daqui a pouco você olha isso daqui no final do ano, você vai ver o salto que você vai dar com a tua empresa a partir de agora. Eu acredito que vai, assim, nem dobrar, é triplicar o tamanho do teu negócio. E era só essa chavinha que precisava mudar. Cara, total. Acho que tem alguns fatores que influenciam nisso. E algumas coisas elas parecem clichê e óbvias, mas hoje eu consigo ter um pouco mais de clareza disso. Porque assim, se as pessoas ouvirem que você tem que sair da caixinha, quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Mas é a grande realidade. As pessoas ouvem, mais uma vez, acham que sabem, mas não fazem. Por que eu te digo isso? Por que hoje eu estou conseguindo ter uma visão mais holística da agência, da Henk, e conseguir mexer os palitos da maneira como tem que mexer, conseguir operar onde tem que operar para fazer o negócio crescer sem eu estar na operação, né? Porque antes, quando eu estava na operação, eu estava preocupado com o micro da campanha, com a copy do criativo, com a estrutura da landing page de um cliente meu que às vezes paga 2, 3 mil reais por mês. Entende? Então, quando eu conseguir, cara, eu não faço parte desse micro, eu vou sair da caixinha e eu vou realmente começar a olhar um pouco de maneira mais ampla, a chave virou. E isso aconteceu verdadeiramente de setembro pra cá, aproximadamente. Quando eu falei, cara, chega,
Eu tomei a decisão, tipo, foi literalmente da noite pro dia. É claro que foi uma construção, né? Claro. Inclusive de várias calls e puxões de orelha de você, do Harry, que estava muito próximo naquele momento da gente também. Mas de falar, cara, você tem que ser da operação, você tem que ser da operação. E era sempre o desafio. E é o desafio de muito dono de agência, né? Mas quando eu falei, cara, eu decidi fazer isso, e eu até, se vocês me permitirem, eu vou daqui a pouquinho pesquisar aqui uma mensagem que eu tenho aqui. Eu posso ler uma mensagem que cara, isso aqui vai servir super pros donos de agência. Ela tá até aqui. Durval. Eu mandei pro Durval, que é um outro partner. Cara, se liga só. Quem aqui é dono de agência e tá preso no operacional, com dificuldade realmente de sair, porque a gente ouve isso direto. Delega. Mas delega. Aí você pensa, cara, mas se eu passar para o fulano, não vai sair como eu vou fazer. Vai dar merda. Vai sair como, sei lá, vai ser ruim. Cliente, eu perco faturamento, como é que eu pago as contas? Vai dar pau. A gente pensa isso. Claro que pensa. Mas é ignorância nossa. É egoísmo nosso. A gente não tá permitindo com que o nosso colaborador se desenvolva, se desafie, porque, cara, eu sempre fui um conforto pro meu time. Exceto de setembro pra cá. Por quê? Dava pica, o Júnior resolve. Dava problema, o Júnior resolve. Agora não tem mais essa. Agora eu vou mostrar pra vocês que dia que a chave virou. Isso aqui não é invenção minha, tá? Nossa, que legal, olha o que o Júnior fez. Isso aqui é de um livro, tá? Legal. É de um livro, mas olha só, eu mandei isso aqui no grupo, que a gente tem um grupo chamado Mural de Notícias da Henk, onde tem todo mundo lá da equipe. E eu decidi, foi literalmente da noite pro dia. Eu dormi, pensei, aquilo doeu a minha cabeça de noite, eu falei, cara, é isso aqui, aquela frase do livro fez muito sentido, eu vou trazer isso aqui pra prática. Olha a mensagem que eu mandei nesse grupo. É a galera que pode copiar e replicar, que vai funcionar. Olá a todos. A partir de hoje eu gostaria de estabelecer uma nova política para nossas comunicações no geral, que substitui todas as outras. Deixar o cliente feliz e mantê-lo na casa. Essa é a premissa. Se para isso tivermos problemas para resolver, use o seu julgamento e resolva. Isso é a permissão oficial e por escrito e um pedido para resolver todos os problemas que chegarem até você sem me contatar. Só sempre considere a premissa estabelecida e resolva. Em últimos casos, contate o líder da sua ilha. Eu não sou mais o seu cliente. Os meus clientes são os seus clientes. Não me peça permissão. Faça o que achar que é correto, seguindo a premissa principal de deixar o cliente feliz e mantê-lo na casa. E nós ajustaremos em conjunto o que for preciso conforme formos avançando. Obrigado, Júnior Mendes. Ou seja, resolvam. Me esquece. Vocês sabem um caminho. Obviamente vai da minha responsabilidade, da responsabilidade do dono da agência de passar o caminho, de ter contatos frequentes. Pelo menos a cultura certa, uma tomada de decisão. Você não pode sair da parada, jogar o time e agora a galera resolve. Mas passa a responsabilidade e faz o time assumir a responsabilidade. Eu acredito que assim, cara, uma das coisas que me ajudou demais a me desenvolver como profissional, como empreendedor, foi o fato de quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na empresa do meu pai. Meu pai, ele trabalhou durante 16 anos com uma convertedora de GNV. A gente instalava gás natural veicular. Eu era o chefe de oficina de uma das unidades. Só que quando eu comecei, eu e meu irmão começamos na empresa, que chamava Edgás Convertedora, o meu pai abriu uma filial e falou, a filial vai ficar com os meus filhos, e eles vão tocar aquilo lá. E desde o day one, a gente começou a trabalhar sendo dono daquele negócio. E meu pai falou, isso aqui é com vocês. Faturamento, obviamente, naquela época eu tinha, sei lá, 17 anos, meu irmão tava com 20 anos, obviamente que a grana era dele, fato, né? Só que a gente já era o dono. Pai, o cliente ligou reclamando, meu irmão, resolve o negócio de vocês, a empresa de vocês, a filial é problema de vocês. E desde lá de trás eu fui assumindo essa responsabilidade, o que me ajudou, talvez por um momento me atrapalhou, porque eu puxava toda a responsa pra mim, mas fez com que eu virasse essa chave que a gente tanto quer que os nossos colaboradores virem. Porque fato é, o que não te desafia, não te transforma. Isso é um fato. Se a gente não permitir com que o nosso colaborador seja desafiado, ele vai ficar estagnado. E isso não é só ruim para ele, isso é ruim pro teu negócio, porque o teu negócio sai perdendo, né? E obviamente, assim como você é egoísta e não deixar o cara se desenvolver, né? Porque ele tem que errar. Total. Ele tem que assumir a responsa e fazer merda. Faz parte do processo de desenvolvimento. Se a gente assumir a frente, a gente pode fazer merda. Eu já perdi cliente porque eu fiz merda. Entende? Eu acho que, cara, esse é o jogo, né? Eu acho que até a gente fala sobre o senso de egoísmo, de você não passar a operação, ou o que for, né? Ou seja, o ponto de resolver ou centralizar, e você acaba sendo o funil do teu negócio, o gargalo do teu negócio. Eu acho que ele, de uma maneira inconsciente, ele está muito mais atrelado, inclusive com muito excesso de responsabilidade. O dono, ele tende por si só de entender que desde cedo, quando ele começa, ele é injetado de motivação, dizendo assim, agora isso aqui depende de ti, é você,
É você, sou eu, agora sou eu. Eu mando, eu faço, é comigo. Só que, cara, numa certa fase do negócio, sim. Mas quando ele começa a ganhar um pouco mais de musculatura, já não deve ser mais. Mas ninguém te visa, ó, esse negócio é seu, é do seu jeito, é da forma como você tem que ser no mês tal, durante tanto tempo, com um quadro de faturamento de X, com 2 ou 3 clientes. A partir disso, time. Ninguém te fala isso. Todo mundo te fala o quê? Você tem que resolver, o negócio é teu. Você tem que resolver, o negócio é teu. Então, o medo até de que esse processo de aprendizado e desenvolvimento, o negócio vai de um jeito ou de outro sambar, né? Um prato ou outro vai cair. Eu acho que de cara ele já bate num medo de, beleza, se isso der ruim, é o meu patrimônio que está em jogo, é tudo aquilo que eu construí, eu vou ter que representar essas pessoas. E aí o medo deixa e começa meio que travar a pessoa. E a desculpa, e aí acho que o véu que cai é esse, não, se eu não fizer com qualidade não vai dar, se eu não soltar vai dar ruim. É porque o medo é tão grande que dê ruim e você perca aquela fonte, que é difícil pra cacete conseguir cliente, não é fácil não. Mas essa decisão fácil, ele vai te trazer uma vida muito difícil. Porque você vai sangrar, você não vai ter hora, você não tem descanso, e a pressão vem tudo em você, e tudo é pra você, da decisão mais simples à mais complexa, tudo vai passar por você, e cara, uma máquina, você é um ser humano normal como qualquer outro, e chega uma hora que essa máquina pifa. Eu acho que a decisão difícil é essa pela qual você entende que você é responsável pelo barco, você dá ritmo pro barco, mas não necessariamente você é o único no barco. E é aí que acho que pega. Essa chavinha não vira. E quando ela vira, eu falo, caralho, existe um mundo da parte. É muito isso. E, cara, falando do ponto que você pegou de medo, até conectou muito aqui comigo, porque eu acredito que isso tem muito dono de agência que está mais ou menos até na mesma faixa etária do que eu. Porque, querendo ou não, é um mercado muito acessível para todo mundo, só que a nossa galera da geração 20 e poucos anos aí é quem está entrando cada vez mais, né? E possivelmente, assim como eu, as pessoas mais jovens não têm as respostas. Nunca passaram por aquela situação, né? Isso é um dos fatores que faz eu me conectar muito, ou querer me conectar muito com quem sabe mais do que eu. Tem um grande mentor meu, que eu me emociono quando eu falo dele, que é o Manuel, que é um cara que, mano, me ajuda de uma forma assim, fora de sério, assim como isso daqui, esse ecossistema que vocês estão promovendo aqui. Porque o medo que a gente tem, geralmente é pelo desconhecimento de alguma coisa. Sim. Porque se a gente conhecesse o caminho, para que ter medo? Né? Não tem coerência. Agora, se a gente realmente tem medo e paralisa real, é porque a gente não tem informação. Então, isso é um dos grandes fatores pelo qual eu, desde 2021, mais ou menos, venho, assim, sedento por procurar ecossistemas, por procurar me conectar para ter acesso à informação, e com informação é natural que a gente consegue, acho que, quebrar um pouco desse medo aí. Mas, cara, eu fui um cara que no ano passado, de janeiro a julho, talvez, foi o ano mais desafiador, empresarialmente falando, de toda a minha vida, por questões exatamente como essas. O medo me paralisou, assim, o excesso de assumir responsabilidades, o excesso de pressão, de certa forma, fez com que eu até entrasse num estado depressivo, que não foi muito massa, mas eu paralisei. A gente tava falando agora antes do pod, pô, Júnior, você tá gravando criativos, né? Começou a produzir conteúdo, porque agora eu tô me soltando, entende? Porque agora eu me sinto mais confortável, porque eu perdi o medo. Entende? Porque eu tô mais solto de fato, né? E, cara, isso é uma verdade evidente. E uma das coisas que vão acontecer, Júnior, e eu, pô, agora eu sou um cara de barba branca, agora eu sou pai de família, então, assim, agora eu começo a falar como um tiozinho mesmo, né? Como um tiozeiro. E uma das coisas que começou a mudar, desde que comecei a empreendi muito novo também, não com a tua idade, você pra mim é até um ponto a mais, conseguiu fazer muito mais coisas que eu fiz quando tinha a tua idade, isso é fato. Mas eu comecei a aprender algumas coisas que antigamente eu não dava valor. E eu acho que aí é um que a idade também te joga contra. Pode ser um machismo, mas é uma opinião pessoal. Você começa quando você tem uma certa imaturidade, uma certa jovialidade, ela te traz a ansiedade. Querer rápido. E você confunde ansiedade com velocidade. E, na verdade, você está com pressa.
E quando você está com pressa, o que você precisa? O que você mais deseja? Hack, passo a passo. Encurtar o caminho. Exato, para tentar falar assim, cara, eu não posso errar. Onde, na verdade, você entende que depois nada mais é do que princípio e fundamento. Tudo é um princípio e fundamento. As coisas são simples. Desde que meu pai era garotinho, o que funciona hoje são os mesmos princípios e os mesmos fundamentos. Hoje, com quase 40 anos de idade, eu vivo isso. Por que eu estou dizendo isso? Você falou muito sobre mentores, sobre coisas. Os programas mais caros que eu banquei, porque eu acredito assim como você, que você estar próximo do teu próximo nível é de verdade um investimento que você tem que fazer. Você não consegue nada sozinho. Nada. E estar do lado do mentor, o mentor ele tem aquela pessoa que já alcançou aquilo que você deseja, seja qual é o contexto, e ele vai te guiar por aquele caminho, até onde ele foi. E não necessariamente você vai chegar só até onde foi o seu mentor. O grande papel do mentor é quando ele consegue de verdade que o mentorado dele floresça, ou seja, que ele passe ele. Mas qual que é a sacada? Os grupos onde foram mais caros foram os grupos onde eu tive menos informação. Olha que interessante. Não existia informação, mas foram os grupos onde eu tive as melhores perguntas. Onde eu entrava e o mentor falava as melhores perguntas. E cada pergunta era uma porrada na cabeça. E o ato de buscar a resposta para essa pergunta era a minha jornada de conhecimento. Isso muda o jogo. Aquele exemplo até que eu dei ontem no evento, que foi, cara, uma pergunta simples, deixa eu falasse hoje. Com quem em 2023 o Júnior vai fazer R$1 milhão? Com quem? Com quem? Com quem? O Júnior vai fazer R$1 milhão? Eu demorei uns bons meses para achar a resposta disso. Comigo mesmo, não? Não. É quando me fizeram essa pergunta, com quem você vai fazer R$1 milhão em 2022? E, cara, não tinha essa resposta. Também não tem. Minha cabeça ficou ali, ó. Cara, como assim? Aí vem as perguntas mais rasas, né? Tipo assim, mas como assim? Com quem eu vou fazer? Com um parceiro? Com fulano? Com Zezinho? Não, aí eu comecei a olhar e falei, peraí, eu tenho uma rede. Cara, quem da minha rede tem algo que faça sentido com o meu produto? Que a gente possa fazer uma parceria. E essa parceria ser escalável. Com quem que eu posso trazer para dentro do ecossistema que possa gerar uma equação de valor tão grande que aumente o meu ticket médio? E blá, 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 nessa, cara, Mercado Livre. Coincidentemente, o faturamento com a frente do Mercado Livre passou de 7 dígitos. Sabe o que eu acho, Thiago? Olha que interessante. Tu falando isso agora, me vem na cabeça o seguinte. Por que essa visão de buscar esse tipo de caminho, ela tá ofuscada para muito dono de agência? Porque eu acredito que essa galera, por ter muitos deles nascido no digital, né, são crias de infoprodutores, são crias de Thiago Finch, que é um cara que eu respeito demais, faz um puta trabalho. Só que é natural que essa galera, Thiago Finch e companhia, que mais uma vez faz um trabalho absurdo, e tem resultado que tem, eles influenciaram de certa forma negativamente muita gente a entenderem ou a pensarem ou a acharem que vai ser fácil ser nome de digital. Isso faz com que as pessoas se cerquem pro game tradicional, que é o que você está falando agora, buscar parceria, pensar no teu negócio, olhar, sair da caixa, buscar quem que você pode conectar, e eles passam a olhar somente pro fácil, pro hack, para aquela parada que vai fazer eles mudarem de vida em 2, 3 meses, quando na verdade o jogo real não é esse. Não. Entende? E mais uma vez, eu acho que a galera se fechou demais para as possibilidades reais de negócio, achando que os hacks que esses vulgo empreendedores aí promovem de maneira muito fácil, né? E a galera continua buscando isso daqui. Quando que eu vou achar, ou o que é que vai mudar a minha vida daqui uma semana? Né? Eu vou te dar um exemplo. Muito foda. A gente tá falando para você agora sobre a minha noiva, que ela trabalha como creator e tal. Os e-mails que ela mais recebe, e eu não tô brincando, tá? Eu vou ler um e-mail que eu tirei um print hoje. Hoje de manhã, 6 e pouco da manhã, eu cuido do e-mail da assessoria dela. Olha o print que eu tirei hoje de manhã do e-mail. Da galera buscando, olha só, o nome do cara, lê ali pra mim, o nome do e-mail.
Empreendedor futuro milionário. Empreendedor futuro milionário. Caraca. Oi, venho por meio desse pedir um favor. Isso pedindo pra falar com a minha noiva, né? Eu trabalho com a Bripe, então queria saber se podes divulgar um produto meu. É que eu comecei hoje a trabalhar e tô ansioso pela minha comissão. Eu quero ser um milionário. Caraca. Legal o cara querer ser um milionário, mas esse cara, com certeza, é o cara que ele vai quebrar a cara. Não, total. Entende por quê? Porque ele tá buscando o hack. Porque ele tá buscando aquela parada que vai alavancar ele demais. Entende? Mas existe uma jornada, cara. Existe trampo. E por mais que você eu não tô falando aqui mal de infoprodutores. Eu acho que o infoproduto ele é uma parada que permite escala e todo negócio deveria encontrar uma forma de criar um infoproduto. Isso permite escala, é um fato, porque existe uma grande diferença entre negócios escaláveis e negócios expansíveis, né? Total. Agência, o meu negócio hoje ele é um negócio expansível. Na medida com que eu cresço, eu tenho que crescer a operação, eu tenho que crescer a estrutura, então eu não consigo ser escalável de fato a ponto de, cara, muito pouco tempo, descolar aí a minha margem e fazer uma parada muito foda. Só que é essa busca incessante que a galera está buscando veementemente esse caminho, quando o tradicional vem sendo ignorado. Que veio sustentando e fazendo fortunas há tantos anos. E essa corrida contra o primeiro milhão, e acho que é um ponto, você nunca vai estar preparado para fazer. Você pode até fazer o primeiro. E, pô, de verdade, pode acontecer. Mas a vida é curta disso. Porque você não tem um princípio fundamento para manter esse negócio. Depois você entende. A gente vê hackzinho desses direto. Puta, beleza. Faturei 1 milhão, beleza. Quanto sobrou no teu bolso? Puta, não sobrou, empatou. Então, cara, você não faturou 1 milhão. Olhar isso é métrica de vaidade, na minha opinião. A segunda começou na época lá que era de likes e cliques, agora é de faturamento de checkout na Hotmart. Quando você mostra lá do seu painel da Hotmart, nossa, que legal. Beleza, agora vamos olhar os impostos? Vamos olhar quantos que você tem que distribuir isso daqui? Então, pô... E quanto tempo isso vai durar? Exato. Isso aqui, Thiago, acho que vale um adendo, porque a gente Eu acho que talvez um pouco mais, mas você por estar dentro do Partners, promovendo todo esse ecossistema que vocês promovem, não tem como a gente não estar do lado do digital. Né? Sim, acho que isso é uma parada lógica. Não é ruim não, cara, pelo contrário. E, cara, animal. Só que é um fato, tu falou agora, o cara pode ganhar grana. Muita grana, em pouco tempo, mesmo sem ter conhecimento suficiente para aquilo, porque talvez ele usou um método, Sim. ele usou um hack e que aquilo deu certo, mas qual que é a perenidade disso? E a nossa provocação aqui, acho que tanto a minha quanto a tua, é pra galera, sim, pode continuar buscando isso, afinal, cara, quem não quer ganhar dinheiro rápido? Você gostaria de ganhar amanhã R$1 milhão, Thiago? Claro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, acabou-se, esse é o negócio. Agora, pô, encontrei um caminho para ganhar dinheiro mais fácil, maravilha, mas não deixa de pensar daqui a 5 anos. Não, mas é agora, tem que viver agora. Não deixa de pensar daqui a 5 anos. Porque eu, Júnior Mendes, já tive 2 experiências de ganhar muito dinheiro em curto espaço de tempo. Só que foi sorte. Não sabia usar. Acabou. Isso. E agora? Passou o tempo. E daqui a 5 anos, essa galera que está aqui agora ganhando dinheiro muito rápido, muito fácil, que não tem o mínimo de noção de gestão empresarial, gestão financeira, gestão de time, gestão de equipe, cultura, negócio, não tem o mínimo de noção com relação a isso, cara, tem prazo de validade, fato, tem prazo de validade. Sabe uma coisa que eu penso muito, Júnior, e aí transcende até o mundo digital. A gente está aqui, parece que que eu tô metendo pau. O Partners, ele é criado dentro do ambiente digital e é um negócio com equity e um valuation de mercado muito bom por sinal. Mas acho que esse ponto de ganhar o dinheiro que muitos adolescentes conseguiram fazer isso, várias outras pessoas conseguiram fazer isso. Fazer um crescimento de múltiplos 7 dígitos, criar uma fortuna muito rápido. Acontece com esportista, jogador de futebol, já vê isso. Então, assim, os caras crescem muito rápido. Só que uma das coisas que aí é o ponto que, pra mim, é onde, de verdade, a conta vai fechar. Que é o seguinte, o dinheiro, ele nunca é o meio. Ou melhor, ele nunca é o fim, ele é sempre o meio. Entende? Então, assim, o fato de você estar ganhando cada vez mais dinheiro ao longo da tua vida, ele é a consequência de algo que você está aprendendo na tua jornada e está executando na tua jornada. Seja uma carreira de empreendedor ou uma carreira tradicional dentro do CLT de uma empresa. Quanto mais você eleva o teu nível de consciência, quanto mais você conhece coisas, na teoria, mais remunerado você é. Beleza? Quando você dá um tiro, uma explosão muito rápida nisso,
você chegou no dinheiro como o fim, não como o meio. Você inverteu a polaridade. O que acontece com isso? Quais são os efeitos colaterais dessa parada? Você não tem a maturidade de lidar com esse ganho, porque você não aprendeu, você recebeu o ganho. Prova disso, olha o estudo de quem ganhou na loteria. A maioria da que ganhou na loteria ficou pior do que realmente dá. Ah, mas Thiago, um outro ficou bem. Tá, pode ser que esse, por alguma razão social, familiar, tinha alguns valores, algumas crenças, alguns apoiadores externos que sustentaram isso acontecer. Cara, quantas vezes você vê jogador de futebol fazendo besteira, pra não falar outro palavrão, recentemente, né, inclusive disso. E cara, por quê? Com 17 anos, o cara já tava com um contrato com 2, 3 clubes milionários e ele estudou, ele continuou estudando para aprender. E aí você vê que quem termina a carreira de jogador e ganha mais dinheiro fora do campo do que dentro, é porque não entendeu isso e continua estudando. E no nosso mundo a mesma coisa. Tem um monte de influenciadores que também têm depressão, tem muitos caras que estão tomando tarja preta, que eu conheço, que eu sei disso. Cara com crise, com 30 anos, montou um negócio digital, começou a vender a rodo, não tem equipe, não tem nada e de verdade tá desesperado. Porque agora o que acontece? O clique e o custo sobe. Quanto custa hoje um lead? CPL? Tá altíssimo, cada vez maior, porque cada vez mais tem gente entrando com dinheiro. Só que formou o negócio na época do oba-oba. E se não tem estrutura, não consegue acompanhar o momento em que o mercado disruptar. Porque vai disruptar. Independente... Não tem como, é um pêndulo. Aqui, ó, nós estamos falando agora de infoproduto. O mercado de lançamentos mudou já, cara. 6 em 7, fórmula de lançamento não funciona mais como funcionava antes. Sim. Existem novos mercados, novas formas de se fazer a mesma coisa dentro desse mercado. E só para a gente trazer aqui um adendo, isso aqui não é um afronto, reforçando, né? Com infoprodutores, com ganhar dinheiro rápido, porque os caras devem estar pensando, pô, o moleque lá tem uma agência pequena e acha que, pô, só porque não ganhou dinheiro rápido com o curso, a parada não é essa. Que bom que quem tá fazendo grana rápido, tá fazendo grana rápido. A parada é justamente a perenidade disso. Isso aqui é uma provocação para essa pessoa, é uma provocação positiva. Não olha só pro quanto que tá vindo no final do mês, né? Olha pro como você tá usando isso e como que você tá construindo isso. Porque é uma construção independente do caminho que você tá fazendo, do produto que você tá vendendo, é uma construção de uma empresa como qualquer outra, né, Thiago? Cara, e você falou muito de 6 em 7, que criou-se uma legião, né? O Érico trouxe a fórmula, né, do Jeff Walker pro Brasil. E, cara, uma coisa legal é que, assim, beleza, o Érico é o motor propulsor dessa parada toda. E tem muita gente que eu conheço que eu perguntei, tem uma empresa, o que você faz? Não, tem um negócio, eu faço lançamento. Cara, você não tem um negócio, você tem um método de vendas. E um negócio não vai muito além do departamento comercial. Perfeito. Então, assim, a coisa tá no ferro. E o cara fala, não, mas o Érico sobrevive disso. Não, garotos e garotinhas. O Érico, ele é acionista, ele tem parte da Hotmart. Ele é sócio junto com o JP porque ele negociou com o ClickPages. Então o Érico parou de acelerar outras coisas só para formar lançadores, porque lançadores lançam, automaticamente ele precisa de uma plataforma para transacionar, faz isso pela Hotmart. Então ele está ganhando dinheiro. Então o Érico tem o formato dele, ele tem os grupos, ele já é um cara consagrado, já tem dinheiro para a rodo. Mas ele tem um equity por trás, ele tem uma empresa por trás de tudo isso. Existe uma estrutura. Ele é o garoto de vendas dessa empresa toda. E existe toda uma cauda longa desenhada. Só que as pessoas olham a ponta e acham que isso é o tudo. É tudo que tem lá, o todo. E, cara, é só uma ponta. É isso. E a mesma coisa, só que em compensação, tem aquele que, tipo assim, já cria aversão também. Que fala assim, pô, o digital não, o digital é pra isso daí. É pra essa galera que quer fazer um voozinho, uma gracinha, e não é meu negócio. Meu negócio é a tradição, meu negócio é aquilo. Não, beleza, tá bom. Mas você também tá errando. Perfeito, Thiago. Você também tá errando. Perfeito, cara. Você tem que saber dosar. Perfeito. Um grande exemplo disso aí, acho que todo mundo, boa parte das pessoas que trabalham com digital devem conhecer, Leandro Ladeira. Leandro Ladeira, monstro. Agência de marketing tradicional, a hora que ele encontrou um produto digital que permitiu escala, aconteceu o que aconteceu. Foi o cara que lançou a Kátia Damasceno, né? O cara fez múltiplos milhões de mais com produto digital. Só que é o que você falou, ele focou, ele já tinha uma empresa com cultura,
com processos, com estrutura, com departamentos, independente do tamanho da empresa. Às vezes 3 departamentos era uma única pessoa, mas existia um processo, existia uma empresa de fato, né? E conseguiu escalar em cima disso. E não tem nada de errado. Da mesma forma, como se ele tivesse, que a gente está falando agora de infoprodutor, né? Se a gente pegar a galera, o inverso, que é quem está focando no tradicional e tem aversão com relação a isso, também tá errado. Sim. A gente tem que entender, obviamente, o momento atual. Sim. E que, cara, é o que dá escala exatamente. Então a gente precisa entender que a gente tem que romper essa barreira agora e dar a abertura para isso, né? Mesmo quem tem aversão a esse tipo de produto, né? E acho que a combinação de você poder fazer o seu blend funciona, cara. Porque se você olhar o digital como um propagador da tua mensagem ou do teu canal de vendas, ele escala. Beleza. Cara, o que eu posso olhar? E acho que é o básico, assim, de verdade. É o princípio fundamento de uma carteira de investimentos. Você tem um investimento que é mais arrojado, que vai te trazer uma lucratividade maior, ou você tem investimentos mais conservadores, que vão te garantir uma estrutura e sobrevivência ao longo do tempo. Então, assim, você começa a olhar isso também em matéria de produto e serviço pro teu negócio. Então, cara, o que eu vou pegar hoje na minha agência é que eu possa escalar a rodo. Tipo assim, vender muito disso, sem também inflamar a operação. Putz, pensa aí que deve ter alguma coisa no catálogo que dá para colocar. Cara, o que eu tenho de tradicional que se o mercado virar de um lado pro outro, minha máquina não para. Uma outra coisa que a maioria... Eu vou te falar só um exemplo, que a maioria, assim, de verdade, acho que 99,9% das agências, dos negócios digitais, eles estão mais preocupados com vender para o cliente do que entender qual que é o segmento do cliente. Por quê? Se eu olhar as carteiras dos partners hoje, elas são todas misturadas. Pulverizadas. Então, o cara não tá olhando efetivamente, tipo assim, beleza, tem algum mercado que o meu maior cliente, ele é um mercado que ele é muito Porque, adivinha, se o mercado embicar para baixo, a primeira coisa que todas as empresas cortam é marketing. Ele tá no topo da cadeia para ser listado. Mas é um mercado que o cara, não, vou investir. Pô, o cliente tá aumentando o FII, vou colocar para dentro. Cara, olha de verdade. Puta, ele é um cliente, ele é uma empresa que amanhã ela pode aparecer no jornal sobre corrupção, lavagem de dinheiro. Olha aí, o risco tá... E o pior de tudo, cara, você tá colocando o teu barco, o teu navio, colado num navio gigante pelo qual você não controla. O que vai acontecer? Tu vai afundar junto, cara. Perfeito. Até pegando o gancho, Thiago, com relação a isso, você falou de que forma uma agência ela consegue estruturar a casa para conseguir escalar, para conseguir crescer, para conseguir... dando até uma resposta do que a gente vem fazendo, que, cara, eu acho que tem feito muito sentido, eu acredito sim que foi uma baita virada de chave, foi a gente produtizar. E quando eu falo produtizar, não é nichar para um segmento. É você criar uma estrutura de produto. Estrutura de produto não é estrutura de entregáveis. Perfeito. É estruturar um produto no qual realmente você consiga... A cauda inteira dele. A cauda inteira, do começo ao final, da entrada ao churn. Perfeito. Toda essa jornada, como é que é o processo de atendimento? Como é que é o processo de onboarding dessa nova conta? Como é que é o processo de setup dessa nova conta? Como é que é o processo de ongoing dessa nova conta? Produto não é só conjunto de entregáveis, isso é uma fatia do seu produto. Quando a gente conseguiu desenhar o nosso produto, cara, foi uma puta virada de chave, porque o que amassava a nossa operação demais na Henk? Era a gente ter, além de múltiplos nichos, que a gente ainda tem vários nichos diferentes, mas a gente tem tentado focar um pouquinho mais para uma área específica que era da saúde, mas além de múltiplos nichos, cada cliente tinha um entregável. Nesse aqui eu tenho volumetria de post, naquele lá não tem. Nesse aqui eu tenho volumetria de landing page, naquele lá não tem. Nesse aqui eu tenho um limite de verba de tráfego, naquele lá não tem. A tua equipe fica uma bagunça, tu não consegue criar automação para nada, criar processo para nada, porque todo cliente, não, mas esse aqui não dá para botar esse aqui. Não, cara. Produto, valor único, entregável único, processo único. Copia e cola. Esse foi um dos caminhos que a gente entendeu no outubro, novembro do ano passado, em que eu trabalhei forte para conseguir literalmente desenhar o nosso produto, que, cara, tem permitido, assim, primeiro, um alívio na operação, segundo, facilidade para o comercial, porque até então, quando eu fazia o comercial, o cliente entrava com a necessidade dele e eu montava um produto para ele. Sim. Ele precisa disso aqui, LinkedIn, YouTube, independente do canal. Hoje, isso é a nossa forma de pensar. Isso não é certo, não é a verdade absoluta. O que a gente entendeu é que a gente tem um produto.
E que se o cliente quiser, ele vai querer esse produto. Vai da gente conseguir achar o cliente certo e vai do teu processo de marketing e vendas para conseguir chegar no teu ICP, né? Para ele conseguir realmente fechar aquilo. Mas o que a gente parou de fazer é uma opção. Tem gente que prefere pegar múltiplos nichos, entregar produtos personalizados e cobrar muito caro por isso. É um caminho. Se cobrar 30, 40, 50, vale 1.000 por um cliente. Vale. Só que a gente pensou a gente vai ter um produto na casa de 3 a 4 mil reais. Hoje o nosso produto tem de ticket médio de 3,5, depende da negociação, a gente consegue trabalhar. Mas eu consigo copiar e colar esse produto. Então aqui a gente tem escala. A partir de uma metodologia pronta, a gente consegue ganhar escala nesse formato. E o jogo interessante, Júnior, é porque à medida que você cresce, você vai rompendo camadas de receita do negócio, seja ele qual for, a dinâmica dele vai mudando. Você vai adaptando, porque não necessariamente... É muito louco, isso pode até parecer um pouco avançado, mas não necessariamente o jeito que você lucrava ou fazia a receita, ela se permanece igual. Ela vai mudando ao longo do processo de evolução do negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai chegar uma hora, principalmente dependendo do nicho, que ele vai parar de dar lucro. Porque você começa a trazer contas maiores que requerem entregáveis diferentes. E aí você precisa de pessoas diferentes. Você precisa de squads diferentes. E você avança, né? Opa, ó o Google aí. A Siri abriu aqui. Não tem problema. E você precisa de squads diferentes. Qual que é a sacada disso? Você também começa a romper barreiras fiscais. Que você começa sendo enquadrada em outras tributações que começam a comer a tua margem. E aí você começa a olhar o negócio e fala, cara, ele não está funcionando direito. Porque cada vez mais, a economia mudou, tal coisa vai apertar o teu custo. E tudo isso vai mudando. Sobe o piso salarial. Aumenta o teu custo. Então vai chegar uma hora que você não consegue mais puxar o elástico para te dar essa folga. E você precisa rever o modelo de negócio. Então assim, eu digo para as pessoas que vale a pena você estar sempre ligado nos teus números, que você pretende fazer a construção, como é que você pretende chegar no teu objetivo de crescimento, mas não definir que vai ser sempre assim, como é hoje. Por exemplo, hoje você encontrou o teu denominador comum para o teu momento de ranking. Perfeito. Pode ser que daqui a 2 anos eu converse com você, 1 ano e meio, você fala assim, Tiagão, aquilo lá agora já não está mais funcionando, eu preciso rever. Bem-vindo ao mundo do empreendedor, resolver problemas, inclusive os próprios. Então, esse formato, e aí é uma coisa que bate, que chega em nós aqui, eu tenho 20 anos de casa, tenho 20 anos de mercado, você quer me ensinar a fazer mais? Cara, eu quero. Eu quero, de verdade, porque se a gente é menos inteligente que vocês, a gente tem menos tempo de vida que vocês, e cara, o ano passado faturamos 50 milhões. Acho que eu tenho algo para te ensinar. E não tem nada, não tem nenhum demérito. Eu tenho mentores que são mais novos que eu. E as pessoas tendem a criar esse tempo de permanência nesse planetinha que nem sempre quer dizer as experiências vividas. É o que a gente falou no começo do pod, né, Thiago? Botar a sandalinha da humildade. É isso, cara. Ouvir, né? Ouvir, se abrir para ouvir. Às vezes você vai dar ouvidos, mas você não vai executar. Às vezes você vai dar ouvidos e o que você ouviu não vai fazer sentido, mas você se permitiu. Você deu a possibilidade de, deixa eu te entender, deixa eu realmente te ouvir e ver se faz sentido pra mim. Se no fim das contas passou pelo meu filtro, que tá ligado com a minha visão de mundo, com o meu momento de negócio, e eu falei, cara, isso não faz sentido pra mim, isso não faz sentido pra mim. Mas eu dei essa permissão. Perfeito. Né? Eu dei essa permissão. Eu tava pegando aqui, Thiago, um negócio que eu acho bacana, pra quem tá nesse momento, assim como a Henk, porque tu falou algo que é um fato, que essa forma que a gente tem encontrado pra conseguir ganhar escala, ter um produto plug and play, onde entra a gente conecta, é essa estrutura aqui e acabou-se, pra gente tem sido interessante. E eu acho que vai funcionar bastante. Tem tudo pra funcionar. O que eu trouxe aqui, talvez pode ser um insight pra galera, de como que a gente estruturou o nosso produto. E aqui, aqui a galera tá vendo aqui, né, Gui? Aqui, isso aqui é um documento bem grande, onde a gente tem toda a estruturação do nosso produto. Tem muita coisa aqui. E é isso daqui, que é a primeira coisa, por exemplo, que quando alguém chega na Henk, é a primeira coisa que ela tem que entender e estudar é o que a gente entrega ao nosso produto. E o que a gente traz? Porque a gente vem, mas beleza, como é que eu defino isso além de conjunto de entregáveis? O que envolve um produto?
Isso aqui eu construí junto com o nosso PXS, na época o Breno, e inclusive a gente está até montando, não sei se... Pode falar. Mas a gente está montando, eu em conjunto com o Breno, uma estrutura dentro do Partners, que quem é Partner vai ter acesso, obviamente, mas ainda talvez não tenha, de definição de produto. Quais respostas você Perfeito. tem, quais perguntas você tem que responder para conseguir chegar nisso daqui? Então o que a gente montou aqui, ó? Cara, que a gente legal. trouxe o problema de mercado, até porque a gente, no nosso caso, a gente criou um produto para um nicho em específico, isso foi uma opção nossa, né? Então, o problema de mercado, qual que é a causa desse problema, qual que é a solução, ou seja, como que o teu produto resolve esse problema. No nosso caso aqui, a gente desenvolveu uma metodologia chamada Método Odonto 10X, que na verdade foi uma moldagem do método Adventures para a área da saúde, literalmente. Perfeito. A gente definiu aqui então os pilares do método, a base do método, qual que é o nosso diferencial competitivo, como funciona o método na prática. Então a gente criou aqui playbooks de tráfego, playbooks de estratégia, playbooks de conteúdos, playbooks de uma série de coisas. Então a gente setou aqui desde a parte de objetivo, descrição dessa metodologia, e aqui tem um detalhamento muito grande. Depois, etapas do projeto, para a gente conseguir implementar esse produto. Quais são as etapas que passam? Onboarding, quanto tempo demora para fazer o onboarding? Quais são os passos do onboarding? Implementação, quanto tempo e quais os passos? Laboratório, a fase de teste, que antes de entrar em ongoing, você apanha um pouquinho com aquele cliente. O que é feito nessa etapa? Depois que passa para ongoing, que entra mais uma fase de otimização, quanto tempo é a média para entrar naquela etapa e qual que é o conjunto de entregáveis do seu produto naquela etapa? Jornada do cliente, então, o que acontece em cada uma das etapas que o cliente entra? Suporte, como é que o atendimento com esse cliente via WhatsApp, quantas reuniões tem, ele é liberado, pode chamar para reunião quantas vezes quiser, é via e-mail, é via grupo, como é que funciona isso daqui? Squad, quem entrega isso? Existe um squad fechado ou para cada cliente tu monta um time na tua agência? Porque lá na Henk era assim, entrava um cliente, cara, esse aqui é a cara da fulana, é a cara do fulano. Não, aqui já tem um feeling já com academia, vai dar bom. Tá errado. Claro. Tá errado, porque daí tem uma social que trabalha com um gestor de tráfego no projeto e com um analista no projeto. Aquela mesma social trabalha com outro gestor de tráfego em outro projeto, com outra... Cara, não é legal. Squad não é uma verdade absoluta, mas é o que pra gente tem feito sentido. Então, quem é esse squad? Posições, né? Obviamente, case de sucesso, para você conseguir colocar esse método no mercado, você tem que ter algum case. Aspectos jurídicos, como é que funciona questão de contrato, 6 meses, 12 meses, tem desconto para 12 meses, como é que funciona? Qual que é a plataforma? É uma plataforma remota, Authentic, DocSign, tudo isso faz parte do produto. Quem que é o teu ICP desse produto? Cara, muita clareza isso. Perguntas de qualificação dentro do teu ICP, né? O que qualifica? Lá no formulário da página de captura ou no formulário da automação que estiver rolando, que agora a ManyChat está em alta pra caramba, né? Para fazer a automação. Quais são as perguntas que qualificam e que desqualificam? Se pegar aqui, Gui, aqui a gente tem, olha só, a gente tem, pega... Isso dá pra ver legal. Baixa um pouquinho, isso. Baixar um pouquinho aqui? Isso. Boa. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem várias perguntas e possíveis respostas. E dentro dessas possíveis respostas, a gente tem o que é desqualificado, o que é zona cinza e o que é qualificado. Então, o nosso ICP, ele precisa bater zona cinza ou qualificado dentro dessas perguntas base aqui. Defina essas perguntas base. Isso faz parte da tua definição de produto, que não é só definir o conjunto de entregáveis. E aí, cara, vai, apresentação comercial, planos e valores. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que setar antes de colocar um produto no mercado, né? Cara, e isso daí te ajuda a refletir ao longo desse processo. Acho que só de você definir e se responder, você reservou um tempo para planejar. A maioria não faz isso. A maioria não reage dessa forma. A maioria reage ao que bate na porta, ao que vem de indicação. E, cara, não tô chovendo no molhado. A gente tem mais de centenas aqui e é assim que funciona o jogo. Tá tudo bem. Mas eu acho que isso que você está trazendo de você ter definição, cara, funciona muito bem agora. Pode ser que daqui a pouco não funcione, pode ser que seja um produto que você coloque dentro, mas a questão é, cada vez mais você vai olhar com uma função que acho que pode parecer simples demais, mas quem pegar isso, acho que vai ajudar muito no dia do negócio. É o ângulo que você enxerga o negócio. É o quê? Como assim? O ângulo. Como assim, Thiago? Se você olha o teu negócio na primeira pessoa, na mesma altura que ele, você nunca vai conseguir geri-lo. O ângulo que você olha ele, você vai ter que estar sempre olhando ele na visão de um jogador de pôquer. Você vai ter que estar sempre olhando o teu negócio como cartas, como um baralho na mesa. Porque cada vez mais você vai tendo a visão de amplitude.
para você enxergar aonde uma ponta pode conectar com outra, qual a movimentação que você vai fazer. Se você tá muito dentro dele, você não tem essa visão. Perfeito, imagina como um retrovisor, cara, é como se você dirigisse o seu carro com o retrovisor para trás de você. Você não consegue ver o que está acontecendo do teu lado. Então, quanto mais distante você vê melhor, quanto mais distante você vê melhor, porque você começa a ver outros elementos que antigamente estavam embaçados ou estavam obstruídos do teu campo de visão. Onde eu quero chegar, Júnior, com esse ponto? Daqui a pouco, como você está nessa mesa de operação do negócio, tá olhando ele de cima, você começa a enxergar padrão. Cara, peraí, eu tenho um padrão de clientes aqui, eu tenho um padrão de mercado. Putz, mas eu tenho um padrão também de fornecedores desse mercado. Cara, será que não vale a pena eu colocar esses caras para falarem e eu ser o motivo? Pum, você começa a criar um fórum de empreendedores ali, cujo você é a fonte de alavancagem. Nossa, faz tempo que eu não falo com esse cara aqui. O que aconteceu na vida dele? Mandar uma mensagem para esse cara, tomar um café. O cara prosperou, agora tá precisando de uma agência. Então assim, é assim que você começa a fazer negócios com o teu negócio. Parece um papo meio maluco, mas de verdade funciona. Vou dar um exemplo do que aconteceu ontem, de novo. Ontem a gente fez um evento, cara, foi feito pitch durante um evento de um produto, cara, converteu bem, converteu legal pra caramba, converteu em torno de 10% de cara ali, e tá ainda até hoje. Mas assim, eu não conseguiria ver algumas coisas, e quando eu percebi, falei, cara, eu tô num momento que vale muito mais do que o pitch. Eu preciso fazer pergunta e sentir a reação instantânea. Eu preciso fazer pergunta e sentir a reação instantânea. Qual que é a reação? O olho, o corpo não mente. Então, cada vez que eu mandava uma pergunta, olhando as pessoas ali que estavam todo mundo na plateia, eu conseguia perceber até onde eu ia que eu tocava. Até onde eu ia que eu tocava. Não, isso daqui não deu. É como se fosse um comediante. Puta, riram ou não riram da piada? Ela funciona ou não funciona? E cada coisa que eu fui sentindo que funciona, na minha cabeça, sim, vinha... Cacete, eles deveriam saber isso. Eles deveriam saber isso. E do outro lado vem assim, cacete, que bom que eles não sabem isso. E eu comecei a entender que eu tenho um universo imenso para navegar ali dentro. Quando eu voltei, eu falei assim, cara, eu não queria nem saber qual foi a conversão do pitch. De verdade, eu não tava nem aí pra conversão. Não que o dinheiro não importe, mas é meio que eu achasse uma veia tão boa para ser trabalhada pros próximos meses, eu falei, cara, tá aqui. Se eu tivesse olhando com a visão não tão ampla, não do jogador de cima, eu nunca estaria presente para isso. Isso te dá presença. Então, voltando para o que você está dizendo, cara, se você não fizesse esse exercício, você nunca ia ter presença de você ter o teu produto ideal para o teu nicho ideal. Esse produto funcionando bonitinho vai te dar tempo para que você, de novo, se afaste mais e veja melhor. E aí você fala, putz, tem uma outra oportunidade aqui. Tá, daqui a pouco, aqui, esse daqui que era o seu garanhão, quando a gente fala, né, como fala de criativo, já não é mais. Já levou o status quo do negócio. O negócio já está progredindo cada vez mais para frente. Mas, de novo, se você está todo dia olhando ponta, não vai funcionar. Se você está todo dia olhando e fala assim, isso eu já sei, não se permitindo ao novo, não vai funcionar. Se você está de verdade olhando e dizendo assim, cara, isso é muito difícil para mim, não funciona, ou, cara, eu sempre fiz isso, ou, o meu negócio é esse público aqui, cara, não. Olha mais profundo. Perfeito. Agora, Tiagão, até se eu fosse eu vou te fazer uma pergunta agora um pouco provocativa, para ver se a gente consegue trazer uma visão para a galera. Porque a gente falando aqui, é o que a gente falou antes, né? A galera tem que vestir a sandália da humildade, mas eu já sei disso. Tá. Ouve, né? E ver o que realmente você consegue. Então, assim, pode ser que para muita gente pareça algumas coisas óbvias, tipo, não, tem que delegar, tem que dar um zoom out, ter uma visão holística. E por que não faz? Foda. Essa é a pergunta. E por que não faz, né? Então, a pergunta que eu te faço é, o que tu acha que trava as pessoas, que trava os donos de agência, para não conseguir fazer o que parece óbvio, o que todo mundo está falando para ele, o que ele já deve ter ouvido em outros cursos e mentorias que ele já comprou? O que trava na hora? Cara, eu acho que o motivo é o medo, tá? Mas o que gera o medo? Falta de confiança. E o que gera falta de confiança? Cara, de verdade, você não tem um time forte. Então, boa. Quando... Chegasse no ponto, desculpa te cortar, porque falando de time forte. Porque uma das coisas que me ajudou demais, e que eu, inclusive, se eu não me engano, em 2021, no primeiro evento que teve do Partners, vocês me chamaram para dar uma palestra sobre liderança. E naquela época, eu tinha, há um mês, recém-formada a minha primeira liderança da Henk. Que eu acredito que se até pudesse dar uma dica prática,
É o primeiro passo para você conseguir delegar. Você tem que ter pessoas que vão ser a extensão dos seus olhos em determinados pontos da sua agência, né? E como é que a gente define liderança? Porque lá atrás, quando eu dei aquela palestra, eu tinha estabelecido as lideranças, só que os meus líderes, boa parte deles, eram os melhores tecnicamente naquela área. E aqui começa um grande desafio. Só que eu reconheço que naquela época, na minha visão, né? Esse aqui é o fulano do audiovisual, o fulano do design, o fulano que é o melhor que tem, então vai ser o líder. Mesmo que ele não fosse, ele é um cara meramente operacional, sem desmerecer, mas líder tem que ser líder. Líder não pode ser só o melhor naquela área, né? Como então, se você não tem time, se tu tem 5 pessoas na equipe e os caras são operacional, como é que você faz? Né? E aí entra um ponto de, na minha visão, primeiramente, uma vez que você quer formar líderes, você precisa ser o primeiro. Então comece se desenvolvendo. Comece entendendo e aprendendo sobre liderança, para você poder formar líderes. Tem uma frase que eu levo muito para mim que é: o meu objetivo ele é formar sucessores bem-sucedidos. Então se a gente é líder, e você acha que é a primeira característica que a gente tem que desenvolver como empreendedor, a primeira coisa é saber passar esse conhecimento, passar esse bastão para formar novos líderes. Uma vez que você faz esse trabalho, você forma novos líderes, e esses líderes eles são realmente líderes e não os melhores tecnicamente em alguma área, você começa, é o primeiro passo para você começar a passar esse bastão de fato, a delegar e a ter alguém para cobrar. Porque não adianta você passar o bastão e ninguém não ter mais nenhum pai para aquele filho. A área de design tá lá, não precisa de ninguém fazendo daily com os caras, fazendo reunião com os caras, não. Todo mundo tem que ser o seu entregável, tem que ter o seu entregável, todo mundo tem que dar a sua justificativa de alguma forma, tem que prestar contas de alguma forma, porque a gente é uma companhia, a gente não é uma ONG. A engrenagem tem que rodar. Né? A gente não, os boletos não são pagos com cultura e com valores. Faz parte do processo, é extremamente fundamental, mas no fim das contas, se a meta não for batida, a engrenagem não funciona, né? Então essa acho que seria a minha primeira dica, assim, prática, para botar para rodar isso aí e realmente delegar, porque mais uma vez, sabe o que tem que fazer, mas não faz, né? Só porque talvez não tenha noção do caminho que realmente tem que seguir para isso. Qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira coisa que eu faço, né? Cara, olhando para isso, Júnior, eu acho que o primeiro passo, antes de você dar um passo, você tem que ter uma mentalidade. E essa mentalidade, acho que, cara, se você não quer pagar o valor do programa Partners durante 12 meses, só aprende isso, de verdade que eu vou te falar. Nunca é uma única coisa. É o acúmulo de coisas que fazem a diferença, tanto para cima quanto para baixo. Eu vou chegar lá. Então vamos lá. Cara, se você tem uma empresa que você vai começar do zero, comece só com você, eu sou uma empresa, é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque você vai criando clones de você. Então você vai já construindo a tua cultura. Ponto. Tiagão, eu já tenho uma empresa de 2 anos com 5 pessoas ou com 10 pessoas. Mas, cara, eu não consigo, só vem BO, só vem coisa errada. Porque eu te digo que são várias coisinhas. A primeira coisa, cara, olha pro teu time. A primeira coisa que você vai ter que resolver é o time. Por quê? Sozinho você não vai resolver nada. Então, puta, mas o fiscal tá fudido, tô com... Desculpa meu inglês. Dane-se. Quem é que tá aqui dentro comigo? Quem é minha equipe primeiro? Então vamos lá. Vamos lá do primeiro passo. Quem é minha equipe? Pode ser que você tenha funções erradas no teu negócio. Tem lados que estão sobrecarregados e tem lados que estão faltantes. Então vamos lá. Eu preciso equilibrar esses pratos. Se eu olhar hoje, a maioria das agências ela tem um operacional extremamente inflado e áreas de suporte extremamente defasadas. O que são áreas de suporte? Pessoas, comercial. De cara. Enquanto eu estou organizando a minha operação, quem está vendendo? Isso é um paradigma de agências. É um paradigma. A gente contratou a SDR, Thiago, começou agora em janeiro. Até novembro do ano passado, a gente estava rodando campanha, só que eu era o único cara que fazia todas as qualificações e é uma grande merda você estar nessa frente e perder tempo com quem não... Enfim, né? A gente que é o dono da agência, a gente tem que administrar muito bem o nosso tempo e, cara, gastar tempo com lead desqualificado é uma merda. Então, o primeiro passo que a gente deu foi ter o SDR, entrar uma SDR, né? E desenhar um processo comercial para isso acontecer. E eu acho que isso é uma das coisas, Thiago, que a gente está falando de... Por que as pessoas não fazem, né? Eu te fiz essa pergunta e você falou muito do medo de novo, né? Eu acho que o medo, ele pode... diminuir ou até ir por água abaixo e pelo ralo. Por que a gente tem medo de perder cliente? A gente tem medo de delegar porque o fulano não vai fazer como a gente faz, a gente vai perder o cliente. Mas e se tiver mais 5 batendo na porta? Isso. E se tiver mais 10 batendo na porta?
O medo, ele é amenizado de perder cliente quando você tem mais clientes para entrar e para substituir aquele faturamento, porque é um fato. Sim. Agora, cara, novembro, dezembro e janeiro, para todas as agências é época de churn absurdo, né? É época de churn, de depressão, de ansiedade, de tudo. Porque começa a cair e é o tal do medo. O medo, ele era um medo, um achismo que, cara, te angustiava e que agora aquilo aconteceu, né? E agora você tá vivendo essa angústia de perder aquele cliente por conta do medo que você tinha de... a liga comercial. Exato. De verdade, uma das coisas que a gente fez foi encerrar contrato com algumas pessoas que a gente trabalhava para abrir margem para a gente conseguir ter um SDR. Mesmo às vezes, naquele momento, eu precisar contratar um novo gestor de tráfego. SDR. Bota a conta para dentro. É isso. Tudo. Tem uma frase que eu gosto demais que é o seguinte: nada acontece antes de uma venda, Thiago. Só que hoje, para mim, tá um pouco mais claro isso. Quem vê pensa, né? Pô, o cara contratou SDR tem menos de um mês. Vai fazer um mês agora, semana que vem. Só que o fato de antes eu me apaixonar pelos meus clientes, principalmente por eu ser o comercial, quem é que quer com que aquele cara que você vendeu, que você olhou no olho, que você gerou expectativa, eu particularmente não tenho, como não faz parte da minha índole de fazer promessas ou falsas promessas, né? Total. Eu sempre distribuo muito bem os riscos e deixo muito claro. Então, fico confortável com isso. Só que quem é que não quer que aquele cara que a gente vendeu, que a gente olhou no olho, o cara falou, mano, vamos pra cima, que aquele cara prospere na nossa agência? A gente quer. Então, dói pra gente perder cliente. Churn machuca por a gente ter vendido, primeiro ponto. E segundo ponto, porque sai grana e dói no bolso, né? Então, esse é o segundo ponto. Mas, uma vez que você consegue enxergar e olhar para esses churns, para essas saídas de cliente, de maneira menos emocional e mais racional, e isso ajuda quando você tem um comercial e você fala, cara, beleza, putz, não queria que tivesse acontecido, que pena, mas aconteceu, próximo. Exato, né? Cara. E eu acho que e o fato de você olhar para casa e começar a organizar para que comece sempre a ter plantio, ou seja, plantar e colher, fundamento em princípio. Então, olhou pro problema que você tem na mão, cara, você vai precisar de oxigênio. Oxigênio é dinheiro e quem traz dinheiro é o comercial. Então, prioridade 1, organizar o meu comercial. Mas, Thiago, quem vai entregar? Prioridade 1, só vai ter um problema quando você fechar o cliente. Então, sempre. O comercial vai estar sempre trazendo. Então, nesse começo, alguns baldes, alguns pratos vão cair, o balde vai estar furado. Aí você vem tampando um por um dos furos. E vai começar a represar mais. E acho que a parte mais importante de tudo isso feito isso, cara, começa a olhar quem que você sente confiança na equipe, que tem a cultura, e começa a restabelecer. Mas, Thiago, já existe aqui, eu já tenho mais ou menos uma cultura, então se você já tem a cultura e você nunca olhou para ela, então que provavelmente ela se instalou. Então você precisa criar um marco de matar aquela cultura antiga e começar uma nova. E começar uma nova não é só com frases bonitinhas ou paredes pintadas, é com atitudes. Então, a partir daquele momento, a atitude ela tem que ser totalmente aderente à tua carta de cultura. Se eu quero trabalhar e ter bons colaboradores, eu tenho que crescer. Então, crescer faz parte da tua cultura. O growth faz parte da tua cultura. Cara, eu quero de verdade que as pessoas aqui elas tenham uma qualidade de vida, que os meus colaboradores possam ter uma qualidade de vida. Então, cara, você não pode vender barato. Você não pode ter poucas margens. Por quê? Porque senão você não paga bom salário, você não garante a qualidade de vida do teu time. Então, assim, cultura. E isso, se você começa a tomar suas decisões baseadas nisso, você tem um comercial trazendo cliente e tá todo mundo nesse ponto, tá todo mundo dentro da mesma linha de raciocínio, todo o teu time entende exatamente a tua estratégia, todo o teu time sabe exatamente o que vocês fazem, como vocês fazem, é dividido em conjunto os ganhos, é dividido em conjunto as perdas, todo esse processo está muito bem enraizado na mente das pessoas, o teu comercial vai calibrar o olho para trazer o cliente que ele sabe que o time gosta de atender, o teu time vai atender melhor porque sabe que o comercial está lidando com eles, a engrenagem ela começa a encaixar. Tá todo mundo olhando pro mesmo lugar, né, cara? Tá todo mundo olhando pro mesmo lugar. E no final do dia, essa última resposta. Acertou esses pontos, cara, direção e ritmo. É o que faz o líder. E aí você não tá mais na operação. Milagrosamente não tá mais na operação. Por quê? Você encaixou as pessoas, encaixou o time, baseou a cultura, estabeleceu a cultura, agora é direção e ritmo. É isso. Simples assim. E até pegando esse que você falou ali, milagrosamente você saiu. E cara, eu saí em exatos 2 meses.
tive uma virada de chave onde eu falei, daqui pra frente é isso. Só que óbvio que eu tenho responsabilidade claro, de não falar claro. né? Então, fiz uma passagem de bastão de maneira transparente, de maneira bem coerente, enfim. Documentei muita coisa pra conseguir abrir mão disso, né? E foi quase que da noite pro dia, foi quase que milagrosamente, porque foi muito rápido, cara. A gente tá indo, somos novos, né, de agência, mas a gente tá fechando agora o 3º ano. Em 2 meses eu consegui fazer essa virada, foi um marco muito forte, assim, né? Só que daí vem aquela questão, né? Porque a gente tá aqui falando de comercial, o quanto que a gente... Hoje, pra mim, isso tá muito claro, porque no PXPE, que teve em julho do ano passado, que teve uma palestra do Thiago, da TG7, que ele falava sobre venda, sobre comercial. E aí teve uma bola que ele deixou quicando lá, onde ele falou o seguinte, quem que quer vender mais? Não, quem que quer ganhar mais dinheiro? Ei, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Quem quer vender mais? Eu quero vender mais. Pô, legal. Por que não vende? Né? E qual foi a resposta das pessoas? Muitas delas. Porque tem medo. Isso. Mas medo do quê? Não, mas é que os processos não estão organizados. Não, mas é que o meu time ele é muito júnior. É a síndrome do Maisek, né? Não, mas é que não vai dar certo. Bengala, não, mas um monte de bengala. Cara, estrutura o processo comercial. Define liderança. E solta a bota. Vai. Parece simples, mas vai. Obviamente, assim, sem jabá aqui, né? Já com jabá também, né? Porque é importante. Só que a gente conseguiu fazer essa virada, eu consegui fazer essa virada colado no meu PXS. Porque a minha estrutura de produto não foi construída sozinha. O meu processo comercial, que é um documento tão completo quanto, não foi construído sozinho. A gente conseguiu fazer isso a 4 mãos. Mas que me permitiu agora conseguir passar esse bastão, né, cara? Perfeito. E tá colado com pessoas, com parceiros, com mentores, com outra coisa, é para isso que eles existem. É para te suportar dentro dos momentos de mais fragilidade, que é o momento de crescimento. Qualquer organismo vivo, quando está na fase de crescimento, dói, é incômodo, é desconfortável, faz parte. Se está muito confortável, não está crescendo. Se não está crescendo, está morrendo aos poucos. E, cara, a gente está caminhando até pro final, puto. Papo aqui gigante. Quando você voltar de novo, a gente vai fazer a 3ª e aí a gente vai fazer estilo flow, tá? 4 horas. E, Júnior, agora eu quero te perguntar, te devolver a pergunta. Cara, para onde você tá mirando a Henk? O que você tá olhando agora como os próximos passos? Porque agora eu tô falando com um novo empreendedor, de verdade. Então, cara, o que você tá imaginando para os próximos passos de vocês? Cara, esse ano, falar desse ano especificamente, a gente tem objetivos muito claros. E o primeiro deles é, final do ano, 250 mil de MRR com margem líquida de 30%. A gente vai fazer isso produtizando, ou melhor, produtizamos já e ganhando escala em cima desse nosso produto. Então a Henk nesse ano é focar em vender, ou melhor, em focar nos seus esforços de aquisição para vender o nosso produto fechado de área da saúde. A gente não vai mais atender outras contas, a gente vai a partir de um filtro, a partir de uma análise, cobrando um pouquinho mais caro, vamos embora, a gente não vai deixar negar cliente. Só que os nossos esforços de mídia paga, de prospecção outbound com a nossa SDR, fazer entrar cliente, vai ser para produto fechado. Então esse ano a nossa visão está muito clara, final do ano, 250k de MRR, produto fechado, nichando para a área da saúde. Cara, animal, de verdade. Parabéns. Que diferença. E conseguir ter essa clareza, né, cara, é um desafio. Mas sabe por que eu tive essa clareza agora? Mas um jabá pra fazer o quê? Vocês me ajudam? Vocês têm que aceitar isso aí agora. O que a gente teve no final do ano? Aqui, o evento. O Deep Dive aí, né? Dive Encounters. O que a gente fez nesse evento? Falar sobre planejamento do Planejamento estratégico. Eu nunca tinha feito isso na minha vida inteira. Não é só pra agência. Eu nunca tinha montado um planejamento estratégico. E aquela estrutura, aquelas perguntas, no qual as respostas respondidas, as respostas que respondiam aquelas perguntas definiam de fato o meu caminho, cara, parecia assim que, mano, é esse aqui o caminho. É pra cá que eu tenho que ir. Tá simples, porque né? A gente, cara, mais uma vez, quando a gente tá lá no micro, a gente tá aqui, mano. A gente tá fechado. Dá um zoom out, olha pro macro. Né? E o macro, ele é quando você tem um caminho muito mais fácil para ser, um caminho mapeado, é muito mais fácil para você conseguir chegar nessas respostas, né? Mas foi o fato de ter montado um planejamento estratégico em que a gente realmente conseguiu se encontrar como agência e ter muito mais direção, né, cara? É para lá que a gente tem que ir e acabou. Fechado, cara. E assim, esse evento pra gente foi super importante ter colocado ele para fora, porque a gente sentiu que era algo que a gente fazia aqui dentro como Adventures. Isso vem... porque veio, acho que vem da cultura do Rafa, vem da cultura do Ricardo, desse planejamento detalhado de negócio, assim, uma visão muito clara, né, de próximos passos. E a gente, de um jeito ou de outro, entendeu que o mercado não fazia.
A gente falou, pô, então os nossos clientes vão ter que ser os primeiros a fazer isso para ter uma vantagem competitiva para o mundo. Então, a partir desse momento, aquele foi o primeiro, né, que nós fizemos e moveu o ponteiro da Henk, de outros que eu já sei, inclusive Boi, que outras pessoas que estiverem escutando aqui, que eu sei que também moveu. E, cara, adivinha, todo ano a gente vai fazer exatamente o mesmo evento, óbvio, com melhorias para trazer e não deixar que esse rito seja algo que tenha acontecido pontual e nunca mais vá acontecer. Para que vocês criem esse movimento de planejar o ano e já entrar com ele todo desenhado. E só executar. E o módulo execução vai te trazer muita velocidade, muito resultado. E, cara, acho que assim, a gente conseguiu navegar dentro desse episódio por tanta coisa legal, Júnior, tanta coisa bacana. Mas eu tenho certeza que, e é uma coisa que tá me vindo aqui, eu tenho certeza que tudo que a gente navegou, se não 70% aí, se eu pudesse apostar num número, as pessoas ainda têm dificuldade ou ainda estão nesse processo. Estão na fase de pancadaria. Então, de um jeito ou de outro, cara, vou pedir para que, se você estiver vendo no YouTube, você deixa um comentário, deixa uma pergunta. E de um jeito ou de outro, o Júnior, a gente vai responder. Eu, obviamente, tenho bastante coisa, o time também que consegue apoiar nisso, e o Júnior também está numa trajetória também, de um jeito ou de outro, dividir esse conhecimento com o mundo. E se você estiver escutando isso no Spotify, ou na Apple, Deezer, sei lá onde for, se você estiver escutando qual foi o podcast, além de avaliar, óbvio, cara, dá um print, marca a gente, marca o perfil do Partners Adventures no Instagram, o Júnior tá Junior.Henk. Junior.Henk, o meu tá como Thiago.adventures, marca ou manda pra gente essa pergunta no direct, cara, se eu tiver, eu vou sempre responder, vou marcar o Júnior vai marcar, enfim, vambora. Pra gente começar, de um jeito ou de outro, também trazer esse movimento e mais pessoas se desplugarem disso e começar a ter resultado, porque acho que de verdade, não vai ser um ano fácil, mas também vai ter muita oportunidade na mesa, vai ter muita oportunidade, porque é ruim, mas empresas ficarão pelo caminho, mas a demanda ela não vai parar de ter necessidade. Alguém vai ter que atender esses caras, o dinheiro vai ficar ali. Então, acho que isso é uma oportunidade para quem realmente estiver gerindo mais profissionalmente o teu negócio. Então, quem está profissional vai voar. Quem está amador vai apanhar pra cacete. Essa é a minha visão de diagnóstico desse ano de 2023. Então, cara, seja você o lado profissional. Beleza? E mais uma vez, irmão. Boa. Brigadaço pelo papo, obrigado pela visita. E de verdade, obrigado por toda essa parceria que a gente está tendo. E eu acho que é só o começo, de verdade. Acho que tem muita coisa para acontecer. Obrigado também mais uma vez por dar a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento, enfim, me entregar de certa forma. É um desafio, né? Ano passado foi o meu ano low profile, mais de todos, né? E foi no final do ano que a chave virou, que eu me acalmei um pouco e, cara, agora esse é o caminho. Então é um desafio para mim estar aqui também, obviamente, conseguir falar e tentar ser relevante, né? Que é o principal desafio, né? A gente conversar que é muito fácil, né? É muito tranquilo, né? Mas a gente conseguir ser relevante para a audiência é o grande desafio. Então obrigado por me desafiar, por me provocar. Adventures, né? Não tem como ser diferente, aprendemos muito com isso também. Inclusive faz parte da nossa cultura também agora lá na Henk. Mas é isso, cara. Obrigado mais uma vez e esperando o próximo convite. Bora, já tá convidado. E obrigado a você que ficou até agora. De novo, não deixa de comentar, não deixa de perguntar, não deixa de participar, mas não deixa de realizar. Não usa isso daqui como entretenimento. Pega um insightzinho e coloca no papel e começa a sua caminhada para essa sua nova versão de negócio e sua também profissional. Beleza? A gente se vê no próximo pod. Valeu. Boa.